Nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Então, portanto, você pode dar um sorriso, né? Em nome de Jesus. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Ah, olha que benção. Aquela canção, não, dê um sorriso só, sorriso alegre só, sorriso certo e cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Amanhã nós levantaremos alegres, felizes, iremos dormir com o nosso coração cheio de paz, porque o Senhor é aquele que nos garante vitória em nome de Jesus. Marcos capítulo 3. Há lugar à mesa. Eu quero pensar você mais uma vez nessa noite. Semana que vem nós estaremos encerrando essa série de mensagens, tá? Mas hoje eu quero pensar com você mais uma vez sobre há um lugar à mesa para os excluídos, os distantes, aqueles que de fato precisam se sentir parte. Esse texto, Marcos 3, a partir do verso 13. Amém? Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aquele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que de fato o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração e revelar-se a nós. Fale ao mais íntimo do nosso ser nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler a lista dos 12 apóstolos, aqueles que tiveram um desafio gigantesco de dar início aos primeiros indícios daquilo que viria a ser chamado como a Igreja de Cristo Jesus com o passar dos séculos. Aqueles que inicialmente foram chamados de seguidores do caminho, porque Jesus, certa feita, declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,6. Esses que tinham em suas mãos uma missão, uma tarefa diante deles gigantesca, darem continuidade àquilo que Jesus iniciara por meio do seu ministério, de levar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Mas de todos esses 12 apóstolos aqui, talvez você conheça alguns deles e saiba algumas histórias deles. Mas existem dois que eu quero pensar com você nessa noite, que a Bíblia os menciona ao longo do ministério de Jesus, mas pouco fala acerca deles depois desses primeiros dias. Não porque eles não tiveram importância em tudo aquilo que Jesus desempenhou e tudo aquilo que a igreja viveu nos seus primeiros dias. Muito pelo contrário, foram homens extremamente relevantes na história da igreja. No entanto, o papel que eles vieram a desempenhar foi muito mais voltado por os bastidores, vamos dizer dessa forma. Gente que se compromete, que ajuda, trabalha, desempenha o seu papel, mesmo sem buscar os holofotes, mesmo sem buscar, de alguma maneira, atenção e atrair pessoas para si. O caso, ou os dois nomes a quem eu quero mencionar e quero compartilhar a história desses homens com você nessa noite, é o primeiro deles, Tomé. 2 apóstolos, 2 discípulos com o mesmo chamado, com o mesmo papel confiado a Jesus a eles, ou por Jesus a eles. Assim como os demais, assim como os 12, cada um tinha o seu papel, cada um tinha a sua função, mas era um só o chamado: desenvolver a igreja, proclamar o evangelho, compartilhar as boas novas. O primeiro deles é Tomé. Talvez você conheça um pouco e venha à sua memória algumas características de Tomé. Conhecido por muitos como o incrédulo, não é isso? Aquele que queria
tocar para ter certeza, aquele que era desconfiado, aquele que, se fosse, quem sabe, ser chamado ou ter nascido num estado brasileiro, talvez viesse a ser reconhecido como quem? Como um bom mineiro que é desconfiado, não é isso, né? Não é isso que o pessoal fala? Né? Mineiro não é desconfiado? Mineiro não tem um pezinho atrás, não é isso que o povo fala? Eu não tenho percebido isso não. Mas, para muita gente é assim. Que fica, às vezes, buscando respostas, buscando encontrar respostas, saídas para as questões e questionamentos que carrega consigo. E a verdade é que quando nós olhamos para Tomé, achamos que o seu posicionamento é um posicionamento altamente negativo, mas a verdade é que Jesus o questiona acerca da sua fé, não acerca dos questionamentos que ele apresenta a ele. O grande problema para muitos de nós é carregarmos conosco questionamentos e não os apresentá-lo a Jesus. É carregarmos conosco insegurança, medo, frustração, dúvida, e uma série de outros sentimentos e comportamentos negativos e não os colocá-los aos pés do Mestre. Não os colocá-los, não os apresentá-los diante do Senhor Jesus. E por muitas vezes somos tomados por esses sentimentos, por essas sensações, por esses comportamentos, por esses questionamentos. E vivemos, por vezes, uma religiosidade aparentemente sadia. Visualmente, vamos dizer assim, é saudável, boa, mas que, por vezes, não é o reflexo do coração. Tomé, ele é fato que teve um comportamento que para muitos de nós, por vezes representa um desafio. Ter a coragem para ser leal ao Senhor, mesmo em meio ao risco. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, verso 16. Diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Qual era o cenário aqui? Jesus é desafiado, convocado, chamado por Marta e Maria para retornar à sua cidade, para ali em Betânia ele poder abençoar e estar com Lázaro e suas irmãs. Porque Lázaro estava o quê? Até esse primeiro momento, doente. Logo após esse primeiro instante, a notícia que chega a Jesus é que ele havia morrido. Mas qual era o contexto e a realidade daqueles dias? Jesus estava sofrendo uma intensa perseguição naquela região. A sua vida estava sendo colocada em xeque, assim também os discípulos. Muita gente pressionando, tentando afugentar Jesus e colocá-lo contra a parede. Mas Tomé, aquele que em certa feita duvida logo mais à frente, é o mesmo que nesse momento convoca os discípulos a marcharem junto com Jesus e terem a disposição de colocarem a sua vida nas mãos do Mestre. Ainda que o risco fosse intenso, Tomé não retrocede em sua missão. Há um lugar à mesa para aqueles que, mesmo cheios de dúvidas, desejam corajosamente serem leais ao Senhor. Tem muita gente que, por vezes, pela dúvida, abandona. Não apresenta o seu questionamento, a sua dúvida ao Senhor, as suas incertezas, as suas frustrações, e no primeiro sinal de prova o abandona. Talvez você já tenha vivido isso em alguns dos seus relacionamentos no trabalho, na família, relacionamentos, quem sabe, de amizade. Quando a luta, a prova veio, as dúvidas e incertezas tomaram conta daquele com quem você contava e esse o abandonou, sendo tomado pelo medo, desleal, voltou as suas costas, quem sabe, para você.
Só que entenda, Jesus, ele, naquele momento, é honrado por Tomé, por sua coragem e determinação, por sua lealdade. Amados, a pergunta que fica é: temos tido a mesma disposição e lealdade, coragem para servir ao Senhor, ainda que por vezes a prova se levante diante de nós? Sabe, uma das coisas interessantes que nós podemos também aprender com esse homem, está lá em João novamente, no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 14. Se você puder ir comigo, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? O que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das declarações mais belas e mais fortes de Jesus aos seus discípulos e a nós se dá em função de uma pergunta. Perguntas honestas, legítimas, precisam ser apresentadas a Jesus, porque de fato ele trará respostas àquele que busca e àquele que de fato se empenha em encontrar resposta. Não é isso que Jesus disse? Aquele que bate diante dele se abre. Aquele que busca, recebe. Então, amados, nós somos desafiados a buscar no Senhor a resposta. Agora entenda, por vezes a resposta será incisiva, clara, mas ao mesmo tempo também desafiadora. Tomé buscava um caminho alternativo, quem sabe até então. Jesus fala com eles sobre o caminho para onde ele iria, o caminho do Gólgota, o caminho da glorificação do Pai, o caminho que o levaria novamente ao céu, fala da sua morte, da sua ressurreição, entre outros ensinos ao longo desses dias Jesus trazia aos seus discípulos, e naquele momento quando ele fala, vocês conhecem o caminho, porque de fato ele já havia relatado. Tomé fala, mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Sabe, amados, Jesus, ele é incisivo. Eu sou o caminho. Queridos, pergunta de Tomé abriu uma das declarações mais fortes, abriu ocasião para uma das declarações mais fortes da palavra de Deus, deixada por Jesus a nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Talvez a pergunta que você carrega consigo, talvez o diálogo que por vezes você não tenha apresentado a Jesus, e que tem levado a você a não se sentir parte da mesa do Mestre, talvez venha a ser justamente aquele que ele espera que você o apresente, e ele possa então trazer respostas profundas ao seu coração. Como tem sido a sua vida de oração, como tem sido a sua vida de dedicação, como você tem apresentado o seu coração ao Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus já diz que há um coração quebrantado e contrito, verdadeiro, o Senhor não rejeita. Pior coisa é vivermos com máscaras diante do Senhor, quando Ele olha o mais profundo do nosso coração. Então, apresente o seu coração. Mas uma outra verdade que nós podemos aprender também com Tomé, é que ele nos desafia a não vivermos uma vida de relatos oficiais, transmitidos por outros, sabe? É igual o lema de um filme, né? Não sei, só sei que foi assim. Alguém me contou. Já diz um ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Tem gente que vive de relatos, de experiências de outras pessoas, daquilo que outras pessoas experimentaram e viveram. Olha o que a palavra de Deus nos diz novamente, João, nos versículos 24 a 29. Vá comigo nesse texto. João capítulo 20, do versículo 24 a 29. Jesus aparece a Tomé, o subtítulo desse texto, na minha versão. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo entre os pregos, onde os pregos estavam, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-o no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Tem muita gente que olha para Tomé nessa ocasião e questiona, né? Ele precisou ver, tocar para crer. Mas a verdade é que muitos de nós agimos da mesma forma. Quando o relato público é compartilhado, quando a experiência é transmitida, a gente até, às vezes, esboça, de certa forma, uma alegria que aparenta a realidade do nosso coração. Mas tudo o que muitos de nós, às vezes, queremos é viver uma realidade de intimidade com o Senhor. Tomé, ele é verdadeiro naquele momento. Tomé, ele não vive de relatos. Ele ouve do Senhor. Ele ouve do Senhor. Mas ele ouve do Senhor porque o Senhor, de fato, conhecia o seu coração. Sabia da necessidade dele. Sabia do quanto ele precisava, de fato, de uma experiência mais íntima, de não ouvir dos relatos dos outros, mas, de fato, poder tocar e ter a sua experiência com o Senhor. Sabe, amado, há um lugar à mesa para aqueles que querem viver uma intimidade real e não apenas se sustentam no relato dos outros. E não apenas se satisfazem com aquilo que alguém transmite a ele, mas aqueles que querem, de fato, uma vida de profunda intimidade com o Senhor. A pergunta que fica, você tem buscado isso? Você tem buscado essa intimidade? Você tem se inquietado em viver uma vida de profunda intimidade com o Senhor? Ou o relato dos outros é suficiente para você? O milagre, a experiência de alguém, aquilo que alguém viveu, aquilo que alguém compartilhou, aquilo que alguém te contou, mas que não é uma realidade para a sua vida. Jesus é muito bom a partir do relato de alguém, não a partir daquilo que ele fez na sua vida. Não a partir da experiência transformadora que você tem tido com ele. Há um lugar à mesa para aqueles que querem viver não mais de histórias, mas de relacionamento. Mas o outro personagem que eu disse é Simão, o Zelote. Existem dois Simões, né? Não tem plural, né? Foi mal. Dois personagens chamados Simão, não é isso? O Pedro e agora o Zelote. O homem aguerrido, dedicado, comprometido com a vida política, que vestia a camisa de um determinado partido. Um homem que buscava a independência real da sua nação. Um homem que buscava um equilíbrio político e uma estabilidade para a sua nação, que nunca, de fato, se tornou, ao longo dos anos, e se tornará uma realidade para esse povo, a não ser que ele reconheça o Senhor Jesus. A gente está falando de Israel. A gente está falando de um zelote, de um partido que servia a Israel, de um povo que ao longo dos anos, ao longo das eras, vem sendo achincalhado, por vezes perseguido e sendo dizimado ao longo das eras. Guerras e mais guerras naquela região têm, de fato, vindo sobre a realidade daquela nação. Talvez porque João capítulo 1, versículo 11, diz o quê? Que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Talvez porque esse povo tenha fechado seus ouvidos para a voz do Mestre. Talvez porque esse povo busque, por vezes, um Messias que traga estabilidade econômica, que traga uma realidade social que possa trazer abastança para eles.
Talvez porque esse povo confunda a realidade do Messias. Mas aqui, um homem que tem uma experiência com Jesus, tem a sua percepção acerca de quem é o Senhor, de quem é o Salvador, de quem é o Messias, transformada. E uma das coisas que nós podemos aprender com ele, uma das coisas que nós podemos aprender com esse personagem, é que o Evangelho de fato une, o Evangelho restaura, o Evangelho transforma e novamente proporciona igualdade, unidade e comunhão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 13. Atos 1, verso 13. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia subido aos céus, correto? Comigo? No versículo 13, a palavra nos diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui estavam os discípulos reunidos, aguardando a manifestação do descido do Espírito Santo. Aqui Jesus já tinha subido aos céus. Aqui milagres, maravilhas já haviam operados, mas estava acontecendo um hiato em relação à manifestação do Espírito Santo. Um silêncio, algo que de fato não trazia de certa maneira conforto, contentamento ao coração dos discípulos. E por vezes essa também é a realidade de muitos de nós. Quando esperamos algo de Deus e o silêncio é tudo que a gente escuta. Quando queremos estar à mesa com Ele, mas Ele ainda não chegou, a coisa ainda não aconteceu, os milagres e manifestações que vivemos lá atrás ainda não se tornaram uma realidade em nossos dias. E o que fazermos quando essa realidade se apresenta diante de nós? O texto é bem claro, os discípulos permanecem o quê? Unidos. Fazendo o quê? Orando, clamando, esperando a manifestação do Senhor. Talvez Tomé, ou melhor, Simão, ou Zelota, olhasse para trás e pensasse assim: talvez se eu não tivesse desistido de toda a minha carreira política, de todo o meu trabalho militar, de todo o meu empenho e de dedicar a minha força à guerra e às estratégias humanas, talvez eu não estivesse aqui perdendo meu tempo e aguardando alguma coisa. O grande problema para muitos de nós é que quando Deus ainda não se manifesta, a gente olha para trás por vezes e tenta voltar a fazer aquilo que já vimos que não trouxe resultado nenhum. Lembra dos discípulos voltando à pesca? Ainda na semana passada falava sobre isso. Lembra de Pedro no barco tentando novamente resgatar peixes quando o Senhor o chamou para ser pescador de homens? Aqui, o Zelote estava unido ao seu povo, porque agora ele não era mais um zelota, agora ele era um apóstolo. Agora ele não era mais alguém preocupado e esperando solução para o seu povo dentro do aspecto político. Agora ele sabia que ele servia a um Redentor, ele servia a um Senhor que prometia e cumpria as suas promessas. Ele servia a um Senhor que os unia, que os tratava como filhos e que de fato os levaria a viver uma nova realidade na sua história. Entenda, o Evangelho une, o mundo separa, mas o Evangelho une. Jesus o convoca, o convida a se assentar à mesa, ainda que o seu passado seja marcado por perdas, por dores, por tempo desperdiçado, por empenho e esforço dedicado a quem não trouxe nenhum resultado a você, ainda que você tenha perdido muito tempo lá atrás, o Senhor quer te levar a viver uma nova realidade na sua história. Amém? Amém? E é assim que o Senhor nos convoca a vivermos.
Como esse homem, que viveu uma nova perspectiva. Como esse homem que perseverou em oração. Uma das coisas interessantes é que esse homem perseverou, não no seu esforço, não na sua batalha pessoal, mas na sua vida de oração. Há um lugar à mesa para aqueles que não desistiram, mas que perseveram e permanecem orando, clamando ao Senhor, intercedendo a Deus, confiando que o Senhor o convida, o convoca a viver verdadeiramente batalhas significativas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: pois a nossa luta não é contra o quê? Seres humanos ou carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, no quê? Nas regiões celestiais. Olha bem para a pessoa que está do seu lado aí. Você, olha bem para ela, não é meu inimigo. Amém? Ela não é seu inimigo. Daqui a pouco, nós olharemos para muitos de forma diferente. Daqui a pouco. Por conta de política. E eu quero crer que não. Em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco. Essa não será a nossa realidade. Amém? Sabe por que o Evangelho une? O Evangelho torna um zelote em parte de 12 discípulos. O Evangelho unifica. O Evangelho torna homens que empenhavam-se em conquistar vitórias na força do braço em homens de oração, que perseveram, que verdadeiramente lutam batalhas significativas. A nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra o irmão ou irmã, não é contra a família, não é contra pessoas que nos cercam. A nossa batalha é espiritual e ela será vencida de maneira espiritual, com o joelho no chão, com intercessão, com clamor, com união, com unidade, com um povo que se levanta para orar, clamar, interceder ao Senhor, pois Ele, o nosso Redentor, vive. Amém? Ele é que há de restaurar a nossa nação. Ele é que há de restaurar esse mundo. Ele que há de transformar a realidade de muitos. Portanto, amado, se você não tem encontrado lugar à mesa até então, se você tem se sentido um excluído, porque você pensa diferente, porque você vem de uma realidade diferente, porque você se empenhou-se, dedicou-se ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, e empregou o seu esforço de maneira inútil, talvez não para você, mas para alguns, empregou muito do seu tempo em alcançar satisfação e trazer solução para suas questões e problemas, de maneira que de fato não trouxe sucesso a você. Quem sabe a sua história vem sendo marcada por medo e deslealdade. Entenda, o Senhor tem um lugar à mesa para você. O Senhor reservou uma nova perspectiva de vida para a sua história. Não viva de relatos, mas viva de relacionamento com o Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça. Fechar os seus olhos. Enquanto isso, o pessoal do louvor vai tomando a sua posição aqui. Nós vamos adorar com uma canção, mas, se possível, permaneça em espírito de oração, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando
a sua casa, a sua família, a sua perspectiva diante do Senhor nessa noite.